Que louvor lindo, esse faz muito tempo que a gente não canta, né? Jesus é o dono da festa. Até, como é que diz o louvor? A festa pode ter cantor, pregador, o que mais? Mas se não tiver Jesus, a festa é pobre. A festa só é rica, não é? Quando Jesus é o dono da festa. Aqui ele é o dono, aqui quem manda é ele, irmãos. Aqui todo mundo desaparece, quem tem que aparecer é Jesus. Amém? Como disse o João Batista, o importa é que ele cresça e eu diminua. Lucas capítulo 15, a partir do verso 3, nós temos a parábola da ovelha perdida. Mas nós vamos ler o verso 8, nessa noite. Quem achou diz amém. Amém. Então todos acharam. O qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, pois achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Graças te damos, Senhor, por tua maravilhosa palavra. A palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra que é instrução de luz. Senhor, muito obrigado, Senhor. Fala-nos com poder e autoridade. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento, que todos possamos ter a compreensão e nos alegrar e nos regozijar em Ti. Em nome de Jesus, amém. E amém. Podem sentar, preste atenção, desliga o celular agora. Se ligue agora no trono de Deus, irmãos, como... Então, esta palavra que trouxe para vocês, irmãos, para a igreja do Senhor, nos fala de 3 parábolas. Nós lemos aqui a parábola da dracma perdida, porque eu quero me deter aqui. Eu quero nesta noite falar de valores. Mas na primeira parábola de Jesus está contando esta parábola, sabe por quê, irmãos? Porque ele está sentado, não é? No meio de publicano e pecadores, e os fariseus estão juntos, estão ouvindo, e Jesus começa a contar estas parábolas, e nestas parábolas, Jesus revela o seu propósito, porque os fariseus eram aqueles que criticavam, eles falavam aos discípulos de Jesus: mas o teu mestre, ele come com pecador e prostitutas. E Jesus até revida, dizendo: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, eu vim chamar pecadores. Jesus dava sempre uma lenha neles, né, irmãos? Nos doutores da lei. E aqui, mais uma vez, eles estão sentados, né? E criticando, como sempre. E Jesus conta a parábola da ovelha perdida. A primeira parábola, né? Ele conta a parábola da ovelha perdida, que havia 99, não é? Ou que havia 100 ovelhas reunidas no aprisco, e uma se perdeu, não é? E ele deixou as 99 lá, e foi em busca da que se perdeu, e quando ele encontra aquela ovelha amada, querida, ele coloca sobre os ombros, cura suas feridas, não é? E traz para o aprisco do Senhor. E mais uma vez ele diz que haverá júbilo no céu, né, por um pecador que se arrepende. Nas 3 parábolas, Jesus fala da alegria que há no céu quando um pecador se arrepende. Jesus está ensinando essa doutrina, irmãos, maravilhosa, que o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Essa é a mensagem central dessas 3 parábolas. Alegria. Nas 3 parábolas fala da alegria, do júbilo por um pecador que se arrepende, e nas 3 parábolas, se vocês perceberem, né, Jesus fala de festas, não é? As 3. Na parábola da ovelha ele diz que dá uma festa. Na parábola da dracma ele diz também, reúne suas vizinhas e dão uma festa. Na parábola do filho pródigo ele diz também, né, vamos dar uma festa, o meu filho estava perdido e reviveu, vamos nos alegrar. Então, essas 3 parábolas falam da alegria de Deus
ao encontrar o homem perdido. Porque foi para isso que Jesus veio à terra, né? Lucas 19:10, o Filho do Homem veio salvar e buscar o homem perdido. Jesus veio com esse propósito. E na parábola da ovelha, a gente vê claramente Jesus buscando as suas ovelhas. Ele se apresenta aqui na figura do bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, não é? E para recuperar, para salvar as suas ovelhas, ele faz de tudo, irmãos. Veja que ele deixa todas no aprisco, bonitinhas, todas ali, bem arrumadinhas, e ele vai em busca da que se perdeu, não é? E ele encontra, coloca em seus ombros e dá uma festa. Ele se alegra por ter encontrado a sua ovelha perdida. Amém? Louvado seja Deus. Então, nesta parábola, o texto está dizendo que quem vai em busca da ovelha perdida é Jesus. É o Senhor, ele é o bom pastor. Jesus, ele deixou o céu, né? Deixou o seu trono, veio a essa terra para morrer numa cruz. O que ele está fazendo? Ele está vindo em busca das suas ovelhas, das ovelhas perdidas. Amém? Aqui no verso 8, ele fala da parábola da dracma perdida. Ele diz qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai comigo porque achei a minha dracma perdida. Aqui está falando também, irmãos, do pecador, né? Do perdido, aquele que se perdeu, e se perdeu dentro de casa, né? Aqui a gente percebe que aqui há algo perdido dentro de casa, uma dracma que se perdeu. Mas eu quero falar nessa noite, como eu falei há pouco, irmãos, de valores que se perderam dentro de casa. Valores que se perderam. Vocês vão concordar comigo que muitos valores já se perderam dentro de casa, né? Dentro da família. E por que esses valores se perderam? Por que esta casa está no escuro? Perceba que a Bíblia diz que ela acende uma luz, não é? E ela procura diligentemente pela dracma ou por aquilo que se perdeu. Jesus está nos ensinando, irmãos, a nós buscarmos, procurarmos, até encontrar talentos que se perderam. Talentos que se perderam. E para isso acontecer, irmãos, é necessário o quê? Nós acendermos a lâmpada. Ou seja, é necessário nós trazermos a palavra de Deus. O salmista diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Só tem um meio de nós recuperarmos os talentos perdidos na família, dentro de casa, trazendo para dentro de casa, para dentro da família, a palavra. Palavra de Deus. O que restaura o lar, o que restaura a família, é a palavra. É a palavra de Deus. Esta luz poderosa que precisamos trazer para dentro de casa. Ainda falando de talentos que se perderam, né, irmãos? Quanta coisa. Na nossa vida espiritual, quanta coisa se perdeu. Quantos aqui como eu têm saudade da igrejinha? Aquela igrejinha pequenininha. Só em colocar o pé na porta já começar a falar em línguas. Não era assim, irmãos? Hoje nós temos a igreja brasileira e mundial, está vivendo de recordação e de saudade. Nós estamos vivendo de saudade. Não há mais aquele fogo da palavra, como disse Jeremias, tua palavra é fogo e martelo. O fogo já não arde continuamente no nosso altar. A chama viva do Espírito Santo se apagou. Nós temos que trazer de volta e acender essa chama, meus irmãos. Nós temos que resgatar. Veja que a mulher diligentemente, ela procurou, ela empreendeu o que? Esforço. Olha, se nós não nos esforçarmos, nós vamos congelar. Nós vamos morrer.
Não vai ter luz dentro da nossa casa, nós não vamos encontrar os talentos. Glória a Deus. Só que para encontrar, pastor Telmo, muitas das vezes tem que fazer o que essa mulher fez. Ela pegou uma vassoura e começou a varrer. Começou a varrer. Para nós encontrar, irmãos, os talentos preciosos que Deus nos deu, que é a decência, a honra, a autoridade, a dignidade, o poder do Espírito Santo, nós temos que varrer a casa, limpar a casa, amém? Varrer para fora toda a sujeira que nós mesmos colocamos dentro de casa. E para isso é necessário o quê? Esforço. A Bíblia diz que diligentemente, com muita força, com muito empenho, ela começou a procurar o talento. Nessa noite eu quero convidar você a procurar esse talento. Glória a Deus. A procurar aquela habilidade, aquele dom que Deus te deu, aquele amor, aquele apego que você tinha por Deus. Lembra do primeiro amor? Lembra dos primeiros cultos, da sua conversão? Você não queria morar na igreja? Irmãos, eu estava preparando uma mensagem, a mensagem um pouquinho para frente. Eu ia falar da conversão genuína de Zaqueu. Mas Deus, quando a missionária começou a orar, Deus mudou a mensagem. Colocou esta mensagem no meu coração. Fala de valores que se perderam. É hora de nós resgatarmos, irmãos, os valores que se perderam, acendermos a lâmpada, trazermos a palavra, a oração, a consagração e acender a nossa vida espiritual. E eu estava orando e meditando sobre a vida, a conversão genuína na vida de Zaqueu. E o Espírito Santo me levou lá nos meus primeiros dias, na minha conversão. Sabe? E Deus me mostrou claramente o empenho de Zaqueu. A Bíblia diz, irmãos, que ele procurou, brotou um desejo no coração dele ardente de conhecer Jesus. Do nada assim, sabe? Da noite para o dia. Zaqueu era um cobrador de impostos, rico, mas pobre, vazio, miserável, doente, por ser um ladrão. Tinha sua mente pesada, acreditava que não dormia mais à noite, por roubar dos próprios irmãos dos judeus. Mas Deus é tão maravilhoso, né? Deus é o Deus que restaura, o Deus é que liberta. Eu quero falar desse Jesus, o Jesus que transforma, o Jesus que cura, que liberta. A Bíblia diz que ele empreende um esforço, como esta mulher. E ele faz tudo, nós conhecemos a história. Zaqueu dá um jeito. Primeira coisa que ele engole é o orgulho. Ele era rico, ele tinha uma posição. Primeira barreira que ele engole, o orgulho. Depois uma grande multidão, ele era pequeno. Mas ele empreende muito esforço. A Bíblia diz que ele corre. Mais que isso, ele sobe numa árvore. Por quê? Porque ele queria ver Jesus. O que ele mais queria na vida era ver Jesus. Deus havia visitado ele. O Espírito de Deus havia acendido uma lâmpada no coração dele. E brotou no coração dele um desejo ardente de ver Jesus, de conhecer Jesus. E ele parte com muita fé, com muita graça. E todos nós conhecemos a história da alegria do encontro de Zaqueu, né? Jesus chega exatamente onde ele está. Que coisa linda, né, irmãos? Jesus conhece o nosso endereço, né? Ele sabe aonde nós estamos subindo. Aleluia. Ele fez força, subiu naquela árvore. Jesus chegou, estava ele em cima daquela árvore, olhou, né? Ninguém contou para ele o nome, mas Jesus sabe o nome de todo mundo. Disse: Zaqueu, desce da árvore. Ele desceu com alegria, correu enquanto Jesus, porque tudo o que ele mais queria era conhecer Jesus. E o sonho estava sendo realizado. E Jesus chama ele foi o chamado dele. Foi Jesus que chamou Zaqueu. Zaqueu, vem cá, desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Talvez ele nunca imaginou isso. Eu vou tentar, vou fazer uma tentativa, né? Se eu vou arriscar tudo. Posso ver como posso não ver.
mas vou fazer todo o esforço possível para conhecer esse Messias que anda aí abrindo os olhos do cego, levantando o paralítico, curando pessoas. Eu sou um homem doente, eu sou avarento, eu tenho roubado das pessoas, eu tenho me apropriado daquilo que é dos meus irmãos, porque ele era judeu. Ele que precisava dormir à noite, ele precisava de cura, de libertação. Ele foi ao encontro de Jesus, e ele se encontrou com Jesus, irmãos. E aquele que tem um encontro com Jesus, ele nunca mais é o mesmo. Jesus transforma. É esse Jesus que nós pregamos aqui, temos que pregar. O Jesus que transforma pecador, que transforma vidas. Jesus transformou a vida daquele homem. Aleluia. Eles estão bem sentados à mesa, de repente o Zaqueu se levanta e disse: Senhor, a presença de Jesus faz tudo, irmãos. A presença de Jesus começou a queimar o cérebro dele, a mente dele. Porque o juiz da consciência não tem nada mais que pesa, né? Que a consciência da pessoa quando está errada. Imagina Jesus, o santo ali, o Messias, o Salvador do mundo, sentado na mesa, na casa dele. E ele olhava para Jesus e olhava para o cofre. Eu acredito que ele dava uma olhadinha para o dinheiro sujo, né? Ele tinha pegado ilicitamente dos irmãos. Ele era cobrador de imposto. E aquilo começou a pesar, irmãos. A presença de Jesus, ela promove uma limpeza. Ela leva a pessoa ao arrependimento. Ali ele demonstra o verdadeiro e genuíno arrependimento. Ele diz: Senhor. Olha só como ele se dirige a Jesus. Ele não chama ele de Messias, de judeu, mestre. Ele já reconhece Jesus como Senhor. Olha só, tu é o meu Senhor. Senhor, eu decidi dar metade do que eu tenho para os pobres. E se alguma coisa eu peguei de alguém, defraudei alguém, eu vou restituir o que a lei ordena, 4 vezes mais. Vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Porque eu não preciso mais roubar agora. Eu não preciso mais de ouro, de dinheiro. Eu já encontrei a pedra preciosa. Eu já encontrei o Senhor. O Senhor realizou e satisfez todos os meus desejos. O que Jesus disse? Hoje veio salvação nesta casa. O encontro com Jesus, irmãos, é isso. A pessoa abre mão de tudo. A única coisa que interessa, a única preciosidade da sua vida é Jesus. É por isso que os ímpios não entendem, né? E nos chamam de louco, não é assim? A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Essa gente, eu não sei o que essa gente vai fazer na igreja. Passo só lá na igreja, não é? Fanáticos. Eu não sei, é gente doida. O que eles começam a gritar e chorar lá dentro daquela peça? Eu não entendo. Em vez de viver e ser feliz, ir para as festas por aí, para as lancherias, comer, beber, se divertir, estão lá perdendo a vida dentro de uma igreja. Essa gente é louca. Se perturbaram tudo. Mas eles não sabem, irmãos, né? Eles não sabem o que aconteceu. Nós éramos cegos e Jesus abriu os nossos olhos. Nós não estamos mais perdidos, nós sabemos para onde nós estamos indo. Amém? Nós temos Jesus, nós temos o Salvador. E nós sabemos que naquele dia Ele vai nos confessar. No dia do Senhor, quando Ele chamar um por um. Tá? Senta aqui. Senta aqui. Vamos acertar. A conta chega. Vamos acertar. No dia do grande julgamento, aquelas pessoas que se renegaram com a igreja, com o evangelho, com Jesus. Tem gente que diz: eu tenho ódio de crente. Eu não suporto o crente. Eu não gosto dessa gente. Eu quero ver ele chegar diante do noivo, né? E ele vai dizer: por que tu não gostava da minha noiva? E aí como é que vai ficar? Então, irmãos, nós sabemos o que estamos fazendo. Nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, né? E precisamos continuar servindo ao Senhor com alegria. Jesus disse: aquele que pegou no arado, nem pense em olhar para trás. É daqui para frente. Porque os que retrocedem é para a perdição.
Então, meus irmãos, nós temos um compromisso com Deus. Nós temos que firmar cada vez mais. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. O que está acontecendo hoje é isso. As pessoas não querem mais compromisso com Deus, não é? Elas estão deixando tudo, estão perdendo os talentos, estão jogando fora, estão trocando por outras coisas, por entretenimento, por lazer, né? Por comidas, por envolvimento de jantares, por convites luxuosos, por trabalho, ganhar muito dinheiro. Eu não tenho tempo. Nossa, eu vou ter tempo. Eu estou até aqui de dívida. Tem gente que está aí que não consegue nem respirar mais, irmãos. Porque a gula tomou conta. Tudo que vê quer comprar. E aí compra e depois tem que... Não dá nem para respirar mais. Não é? Como é que vai ter tempo de servir a Deus? Como é que vai ter tempo de ler a Bíblia? De vir aos cultos? Chegou no ponto que Satanás queria. Eu vou atolar ele nas dívidas. Eu vou deixar ele quase louco. Ele aguça, irmãos. Sabe? O desejo, a concupiscência dos olhos. E as pessoas começam a comprar, não é? E agora tem mais esse cartão de crédito, né, irmã Dilma? E as pessoas só vão passando no cartão de crédito. E o diabo diz isso mesmo, vai te enterrando. Eu quero que tu não tenha tempo para ler a Bíblia. Eu quero que tu fique tão cansado que tu chegue em casa e nem comer vai tomar um banho e vai direto para a cama. Porque amanhã às 6 da manhã tu tem que levantar para trabalhar. Tu é o meu escravo agora. É isso que o diabo faz com esses gananciosos, irmãos. Com essas pessoas que não creem em Deus. Avarentos. Querem ganhar cada vez mais. Querem crescer e crescer e crescer. E o diabo está sugando a sua vida. Destruindo a sua vida. Levando para longe de Deus. Então eles ficam loucos com a gente que não está preocupado com essas coisas. Nós estamos preocupados com o reino dos céus. Glória a Deus. Nós não estamos acumulando aqui. Nós estamos acumulando lá. Lá a traça não corrói, lá a ferrugem não corrói. Lá o ladrão não rouba, aqui todo mundo rouba. Lá não. Lá o ouro não é perecível. Então, irmãos, somos sábios ou não somos sábios? Nós temos o espírito da sabedoria. A Bíblia diz que nós temos que fugir dessas coisas. Então, esta parábola fala de valores, meus irmãos, os quais nós não podemos perder. Se perdeu, nós temos que diligentemente procurar até encontrar. Amém? Valores que para o mundo não tem valor nenhum, não tem sentido. Mas para nós tem, irmãos. Amém? Que sentido tem para um mundano, para uma pessoa mundana, você dobrar o joelho e orar ou estudar a Bíblia? Não tem valor nenhum para eles. Mas para nós e diante de Deus é precioso, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela nos fortalece. A oração, ela nos fortalece. Você já viu uma pessoa que ora, que tem comunhão com Deus, não ter paz? Você já viu? Eu não conheço nenhuma. Toda pessoa que vive de oração, que vive orando, ele tem paz com Deus. Ele tem paz com as pessoas. Ele não é violento, ele não é irritado, entendeu? Ele não é avarento, ele está sossegado. Ele descansa no Senhor, porque o Senhor é a sua força. Ele confia no Senhor, não é na sua sabedoria, não é no seu dinheiro, não é no seu carro, não é no seu diploma. Ele confia no Senhor, porque ele sabe que tudo vai passar. Tudo, céus e terra, uma coisa só vai permanecer. E nós temos que permanecer com esta coisa, irmãos. Nós temos que permanecer na presença de Deus. Amém. Versículo que desde o que li nunca mais me saiu da cabeça. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nunca mais. Eu esqueci esse versículo. Talvez foi um dos agentes da minha conversão. Eu nunca mais esqueci. Não adianta tu ganhar tudo, ser um rei e chegar naquele dia e o Senhor olhar para ti e dizer: mas quem é tu? Ah, mas eu sou fulano, eu tocava na igreja, eu profetizava, eu curava. Não te conheço. Eu não te conheço. Então não adianta ser conhecido na prefeitura, né? Nas grandes faculdades, ter o nome lá no hall dos metais, né? Naquela grande placa. Não adianta ter o nome lá. Temos que ter o nome no livro da vida. Temos que ser conhecidos no céu.
no céu, irmãos. Amém? Temos que fazer a vontade de Deus. Não podemos nos interter, não podemos perder tempo. A hora está chegando e aquele que vem virá. As pessoas estão muito preocupadas e Jesus diz que não é para andar ansioso com nada, quanto o que comer, o que vestir. Temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual, com a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de oração. É isso, irmãos. Não é um dos talentos que já se perdeu. Quantos já não jejuam mais? Já não leem a Bíblia, não estudam? 2, 3, 4 horas. Quem faz isso? Sentar numa cadeira, colocar em cima da mesa uma Bíblia e ali gastar tempo, examinando as Escrituras, estudando, falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não entendi, pelo amor de Deus, abre os meus olhos, eu quero entender esta mensagem, e me ilumina, Senhor, me ajuda, eu quero entender esta mensagem. Quantos fazem isso? Mas tiram 4 horas no celular, olhando série. Não é assim, irmãos? Temos que confessar o nosso pecado, a nossa negligência, e nos voltar para Deus. Esta noite Deus nos chama. Vamos nos voltar, vamos resgatar tudo aquilo que se perdeu, vamos acender a lâmpada, vamos voltar a ler a Bíblia. Acender a lâmpada é isso, é trazer a palavra para dentro de casa, para a mente, para o coração, e varrer a casa, colocar para fora todo o entulho sujo que temos dentro de casa, jogar para fora, passar a vassoura, deixar a casa limpa. Quanta coisa, quanto entulho nós temos, irmãos, dentro de casa. Quantos ídolos muitas vezes nós temos. Tem que jogar tudo para fora. A casa é sua, Jesus. A casa é sua. Esta casa pertence ao Senhor. Aqui não tem música, aqui está rodando um louvor. Entendeu? Temos que limpar a casa, irmãos. Quanta gente estão apegada aos ídolos da internet, do futebol, dos artistas. Tem gente que já se espelha neles, né? Se veste como eles, pinta o cabelo de azul, amarelo, roxo. A gente vê aí muitas menininhas, né? As famosas influenciadoras, né? Não é mais a Bíblia que influencia. É ou não é verdade, irmãos? Tem gente que diz, a minha influenciadora é o fulano de tal lá, né? Você mexe igual uma cobra, né? É o que está influenciando essa juventude hoje, irmãos. Não é? A gente faz uma reunião de oração, vem um jovem, ou 2 quando muito. Por quê? Porque perdeu o interesse. Perderam. Agora eles têm outro influenciador. Já não é mais o Espírito Santo, já não é mais a Bíblia, a alegria e o contentamento da vida dele. Tem influenciadores aí que não acaba mais, não é? E tudo filho do capeta. Esta é a verdade, meus irmãos. Se perdeu. São valores e talentos que se perderam dentro de casa, dentro da igreja, dentro da família. Mas há um remédio, a cura para isso. Aleluia. Temos que trazer luz, acender a lâmpada. Temos que voltar às Escrituras. A matar a nossa carne. A nossa carne não gosta de ler a Bíblia. Ela não gosta de orar. A nossa carne é nossa inimiga. E é um dos piores inimigos, meus irmãos. A nossa carne. Ela quer descansar, ela quer comer, ela quer fazer só coisa natural. Não é? Está sempre pronta para sair. Convida para ir lá não sei aonde. Vamos lá, vamos comer um X? Vamos. Vamos comer uma pizza? Vamos. Vamos ler a Bíblia? Pois é, não sei. Vamos fazer uma reunião de oração? Ah, essa semana eu trabalhei muito, cansado. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Jesus vai ficando em último plano, meus irmãos. E a gente vai se envolvendo com essas coisas, vai esfriando, se distanciando de Deus, e vamos morrendo espiritualmente, e aí ficamos na saudade, não é? Mas há tempo de nós recuperarmos isso, é tempo de nós nos voltarmos de todo o coração, e confessar, Senhor, eu perdi, Senhor, o desejo de ler a Bíblia, eu perdi o desejo de orar, de falar contigo, Senhor. Outras coisas estão ocupando o meu coração. Irmãos, nós temos que ter coragem para confessar os nossos pecados. Nós temos que confessar e nos livrar deles. Senhor, eu estou preso a isso, aquilo, eu estou preso, me cura, me liberta, Senhor. Eu não tenho mais desejo nenhum de ir à igreja.
Olha só o que está acontecendo comigo. Entendeu, irmãos? Nós temos que nos preocupar com isso. Isso é importante, disso depende a nossa vida, nosso destino eterno. Então não podemos brincar. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a vontade do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que esta mulher se esforçou, né? Buscou a lâmpada, trouxe a luz, trouxe a palavra para dentro de casa, procurou diligentemente, varreu a casa. E o que aconteceu? Ela encontrou o talento. Ela encontrou. Nós também vamos encontrar. Nós vamos encontrar o prazer na oração, irmãos. Até quando nós temos que orar? Qual é o limite? Eu diria o seguinte: até que você tenha prazer na oração. Esse é o limite. Enquanto você não sentir prazer de orar, não pare de orar. Senhor, o meu maior prazer é falar contigo, é ouvir a tua voz, porque é maravilhoso. Quantos já ouviram a voz de Deus aí quando estão orando? Irmãos, é tão maravilhoso. A oração é extraordinário. Tudo que recebi de Deus foi por meio da oração. E quando eu estou orando, Deus ele tem trazido paz no meu coração. Ele tem revelado a mensagem. Ele tem me mostrado pessoas para orar. Deus, irmãos, nós entramos em contato com Deus direto. E Deus abre os nossos olhos, Deus opera, Deus fala, Deus nos dá a palavra que traz paz e descanso ao nosso coração. Mas infelizmente muitas pessoas, elas querem socorro urgente, elas querem um intermediário, não é? Pastor, ora por mim, pastor me unge, pastor faz uma campanha, pastor jejuma por mim. Quer que as pessoas façam? Não, o caminho está aberto. Todos podemos já chegar diante de Deus. O caminho não tem mais a cortina, não tem mais véu. Podemos chegar diante de Deus por meio de Jesus e lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, e falar, e pedir para Deus, e Deus vai estender a mão e vai nos abençoar poderosamente. É assim, meus irmãos. Mas não pode haver preguiça. Esta mulher foi diligente, esforçada. Ela percebeu que o seu talento estava perdido dentro de casa e ela não se acomodou. Olha o perigo do comodismo, irmãos. Você sabe que perdeu algo valioso, precioso para você e para Deus, e até agora não fez nada. Tem que partir para cima, tem que se esforçar. Eu não vou deixar esse talento perdido, eu vou recuperar, eu vou me santificar, eu vou viver uma vida de oração, eu vou estudar a Bíblia, eu vou buscar Deus, eu quero ter uma intimidade com Deus, eu vou acender a fogueira, a chama dentro do meu peito, dentro do meu coração. Eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus na minha família, eu quero um milagre, eu quero ser curado, eu quero ser abençoado, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me esforçar. E é o que temos que fazer, meus irmãos, senão nós caímos numa rotina de comodismo, não é? E Satanás, ele não mexe com a gente. Quando ele vê que o crente está esfriando, está gelando, quanto mais gelado para ele, melhor. Aí o que ele faz, pastor? Ele não mexe com essa pessoa. Ele não mexe. Eu não posso nem cuspir perto dele, porque ele vai acordar. E aí ele vai correr para Jesus, ele vai orar, vai ler a Bíblia, e ele vai ser um problema para mim. Eu não posso mexer com ele. Ele está morrendo, que morra sozinho. Não vou nem mexer com ele. Eu já vi que ele não lê mais a Bíblia, ele não ora mais, e ele vem renegado para a igreja. Aleluia, Satanás já está assim para bater palma. Entendeu, irmãos? Brinca. Satanás não é brincadeira. Ontem o irmão Oswaldo pregou lá a tentação, não foi? Satanás tenta todo mundo, ele tentou Jesus, ele vai tentar todos nós. Ele é o tentador. Colocar dúvida, semente de dúvida, não foi o que ele disse? Se tu és o Filho de Deus. Semente de dúvida. Quanta semente ele tem lançado na cabeça de muitos crentes por aí. E por causa disso, por conta disso, não estão vindo mais à igreja. Satanás colocou uma dúvida. Então não dá para brincar. Temos que buscar o Senhor, nos revestir do Senhor, buscar o poder do alto, rasgar o coração, não se conformar, irmãos. O que nós perdemos, nós temos que recuperar. A autoridade que você tinha para pregar, a autoridade que tinha para cantar. Você cantava e a unção caía, o poder caía, as pessoas choravam, se convertiam. Hoje isso não acontece mais. Por quê? Porque são talentos e valores que se perderam.
Nós precisamos resgatar. Antes eu ia na igreja e eu sentia uma alegria profunda. Eu sentia a presença de Deus. Eu não queria que o culto acabasse. Antes era assim, hoje não é mais. Hoje eu fico olhando para aquele relógio e aquele relógio parece estar parado. Por quê, irmãos? Porque nós não conseguimos nem nos sintonizar com Deus. Estamos longe, frios. Por isso nós ficamos olhando para o relógio, não gostamos da pregação, colocamos defeito. O pastor, o que ele falou para mim, eu não gostei do jeito que ele falou, o tom de voz. Entendeu? A gente vira murmurador. Mas vamos resgatar isso. Isso é pessoal, meus irmãos. Por que eu estou pregando? Porque é muito pessoal. Eu posso resgatar o meu talento, mas o seu é você. É você e Deus. Busque-o. Busque com força. E chegou a hora, vamos nos colocar de pé agora, vamos buscar. Se você puder vir aqui à frente, venha, meu irmão. Vamos buscar a face do Senhor. Aleluia. Esse valor precioso que Deus te deu, que é o Evangelho, que é os dons, e talvez se perdeu,